4 anos já. Eu entrei como estagiário, mas vai ser um pouco... A minha fala vai ser no sentido de contar um pouco da minha trajetória para mostrar as possibilidades no mercado de trabalho para os historiadores, né? A gente sabe que a gente tem a sala de aula como uma das possibilidades, mas também tem outras áreas que a gente também pode atuar. E eu acho que esse momento da graduação é muito importante para vocês experimentarem, para vocês verem se é isso mesmo que vocês querem e pegar estágios e conhecer pessoas, conversar com profissionais da área. Então, antes de começar a falar do MASP, eu era estudante da graduação e eu fiz um estágio na Câmara Municipal de São Paulo com a professora Carla. Era um projeto de pesquisa e éramos 4. Era eu, o Thiago Buono, não lembro, a Adriana e esqueci o nome do outro colega. E a gente tinha que ler os Anais da Câmara, que são os livros com registro do que os vereadores falam em sessão, para filtrar as informações se tinha alguma coisa interessante para ser pesquisada como fonte, como dado ali, fato histórico, que poderia ser usado pelos pesquisadores do livro, como a Carla, que era uma das pesquisadoras. O objetivo da Carla era pesquisar sobre a verticalização da cidade de São Paulo na década de 50, porque os livros, a primeira legislatura, era de 48 até 51. Então, a gente ficava lendo, via alguma coisa interessante, tirava, anotava na planilha do Excel, tirava cópia e entregava nas pastinhas para os pesquisadores. Tinha um outro pesquisador, o jornalista Biratã, que trabalha lá na Câmara Municipal, que ele pesquisava sobre os 5 prefeitos que tiveram nos 4 anos, porque de 48 até 51 os prefeitos eles não eram eleitos, mas sim indicados. E a gente teve 5 prefeitos e ele queria entender o motivo pelo qual eles entravam e saíam dentro dessa legislatura. E outros temas, enfim. Foi aí que eu descobri o tema da minha iniciação científica, que foi sobre o crematório. Eu vi uma discussão, um debate sobre crematório relacionado então a progresso, civilização, só que eu fui pesquisar e o crematório só foi inaugurado na década de 70. Então, poxa, por que tem uma discussão em 48 sobre crematório, só que a gente só tem a abertura de um crematório na década de 70? E aí eu achei meu tema de iniciação científica, que também é uma possibilidade de vocês encontrarem os temas de vocês dentro de algum arquivo. Muitos amigos que fizeram iniciação científica começaram usando a própria fonte que eles estavam trabalhando no estágio, ou um arquivo público, ou em uma pesquisa, ou centro de documentação, ou até mesmo numa outra instituição, pesquisando sobre a instituição. Então é bem interessante. Depois desse estágio como pesquisador e que me levou ao tema da iniciação científica, eu trabalhei também aqui na videoteca, a antiga videoteca da PUC. Sim, tinha uma videoteca, era muito legal. Meu trabalho era ver filme, fazer sinopse e fazer o que você está fazendo, que era gravar palestra. Era muito legal, eu cresci muito nessa época. E a gente teve um projeto que era para a gente converter a coleção da Associação Brasileira de Vídeo Popular, que era uma distribuidora de vídeos que ficava ali na 13 de Maio, no Bexiga, e eram vídeos em Betacam, Matic, VHS, eram formatos que a gente não usa há muito tempo. A gente convertia a gente contratou um rapaz para converter para mídia digital, para DVD, e aí o nosso trabalho era fazer a catalogação desses materiais para facilitar o trabalho da biblioteca, que ia colocar no sistema que a gente consulta hoje aqui na biblioteca. Então toda a coleção da BVP está aqui na biblioteca e é uma fonte muito interessante, que é da década de 80, 90, e tem temas sobre lixo, problema do lixo urbano, sobre prostituição, sobre infância e moradores de rua. Tem vídeos sobre cultura popular em diversos lugares, TVs comunitárias. É uma fonte muito rica
daqui da contemporânea, do final dos anos 80, começo dos anos 90, que é muito, muito interessante também de se pesquisar e está aqui na videoteca da PUC. Então, também é uma outra possibilidade, trabalhar como catalogação e identificação e manipulação desses materiais dos filmes, né? E trabalhar então no centro de documentação e biblioteca. Depois da videoteca, fiquei os 2 anos aqui. A gente até fez uma exposição, foi muito legal, contando a história da BVP. Infelizmente a videoteca fechou, né? Mas não sei como estão as vagas na TV PUC e na biblioteca. Acho que também vale a pena dar uma olhada. Então, depois da videoteca, eu entrei... Aí eu fui para arquivo. Eu entrei na ARC, na USP, arquivo... como é que é mesmo o nome da... Associação dos Arquivistas de São Paulo, na USP, num projeto da extinta maternidade de São Paulo, que ficava ali na Frecaneca, que o terreno foi comprado pelo Banco Safra. E aí, por lei, o Banco Safra tinha que ajudar a cuidar do documento e da memória daquela instituição. E aí que entra a ARC, e aí que entra o estagiário Vinícius na época, para ajudar a higienizar os materiais, desmetalizar, então tirar clipe, grampo, né, passar então a trincha, passar a brocha para então higienizar, catalogar esses livros dentro de um banco de dados e armazenar com papel neutro, com aquelas caixas de ondulados, enfim, toda aquela preocupação de conservação e manutenção desses materiais remissivos, né, papel. O projeto da ARC acabou, eu entrei logo no finalzinho e logo em seguida teve uma outra oportunidade na Associação de Amigos do Arquivo, que é uma associação que pleiteia projetos dentro do Arquivo Público do Estado para cuidar de alguns materiais que o Estado às vezes não tem tempo, não tem mão de obra o suficiente para poder cuidar. E aí eles pegaram todo o material do jornal Última Hora. O jornal Última Hora era do Assis Chateaubriand, que aí é a minha sina com o MASP, né? Também a minha ligação com o MASP, jornal Última Hora. Lá a gente fazia o mesmo trabalho de catalogação, de higienização, desmetalização dos materiais e armazenamento. Mas lá a gente não lidava com os jornais Última Hora, a gente passava com as fotos que iam para o jornal Última Hora. Era um jornal muito popular e que usava a imagem como recurso para poder atrair os leitores. Então foi muito legal higienizar aquelas fotos, verificar, identificar quando que elas estavam com fungo, passar álcool isopropílico nas fotos e descobrir a história por meio da fotografia também foi muito interessante. Aquela foto da Dilma sendo interrogada passou pela minha mão, foto do Muro de Berlim, foto de bombas, foto de vedetes e celebridades da era do rádio, fotos. Então eu acabei descobrindo muita coisa também no arquivo, trabalhando lá como estagiário, né, dentro do arquivo, como higienização, catalogação desses materiais. Quando acabou então esse estágio, então poxa, legal, passei por uma videoteca, passei como pesquisador, fui então para arquivo. O que falta ainda? Bom, arqueologia. Será que eu vou gostar de arqueologia? Fui fazer a optativa do Álvaro. E aí foi muito engraçado, porque alguns amigos piraram. Falaram, nossa, cara, você é arqueólogo, vai ser incrível, vai ser legal. Já eu tive uma relação completamente oposta. Eu falei, nossa, eu tenho condromalácia, eu tenho um problema no joelho, eu não vou conseguir ficar agachado, né? Eu falei, não, é parecido com o arquivo, mas não é. Às vezes tem que ficar criando hipóteses. Para mim não me convenceu muito bem. Eu falei, bom, pelo menos não era isso que eu estava imaginando. Faltava ainda outros campos. Foi quando surgiu a oportunidade então no MASP para ir para o museu. E aí lá eu também entrei como estagiário na área de serviços gerais, que depois virou operações.
E o meu trabalho era meio faz tudo mesmo lá no museu, na área de operações. Então cuidava tanto de eventos quanto de serviços gerais, da área de orientador de público. Nisso, aquele lugar é encantador, fui trabalhando e aí fui efetivado. Depois comecei a trabalhar mais na área de eventos dentro do museu, passei para a área de operações e hoje sou supervisor da equipe de operações do museu. Então eu cuido dos orientadores de público, que são aqueles que ficam lá fazendo a salvaguarda das obras, evitando com que as pessoas encostem nas obras, tirem foto com flash, mochila na frente do corpo, não pode alimentos e bebida dentro das galerias, porque qualquer elemento pode comprometer a conservação das obras. Então, tanto o arquivo, quanto o museu, quanto a videoteca, todas elas tinham algum elemento em comum, que era a questão da história, da memória e do patrimônio, né? E da gente fazer a salvaguarda dela. Então, é muito interessante como tem essas outras opções, e esse é o momento que vocês têm para também explorar essas outras possibilidades. Eu sei que o mercado de trabalho é um pouco difícil para entrar, porque são poucas vagas, né, em comparação com a sala de aula, mas é uma outra possibilidade que a gente tem para poder atuar enquanto historiador. E aí que vem a apresentação. É uma apresentação que eu faço com os orientadores, contando um pouco da história do MASP, e depois eu vou falar o que eu faço lá. Mas antes a pergunta: quem aqui já foi para o MASP? Acho que, né, todo mundo já foi para o MASP. Alguma pessoa não foi, que eu não consegui ver. Alguém não foi para o MASP? Não. Alguém sabe um pouco da história do MASP? Sabe um pouco da história do MASP, mais ou menos. Quando a gente teve a jornada do patrimônio, a gente conseguiu fazer, e aí eu falei que é muito importante a gente saber a história, para a gente saber cuidar. Quando a gente conhece o lugar, conhece a história daquele lugar, a gente cuida melhor. Então também a noção de patrimônio e de cuidado, de salvaguarda, também vem com essa relação do conhecimento sobre o local. Se você conhece o local, sabe a história daquele local, você vai cuidar melhor, né? Assim como você cuida melhor do seu bairro, poxa, aqui que eu tomava sorvete com os meus amigos na praça, poxa, aqui. Então você vai cuidar melhor desse espaço se você conhece. Partindo desse pressuposto, eu achei melhor também trazer um pouco da história do MASP para a gente cuidar melhor desse espaço também, enquanto museu, enquanto patrimônio nosso. Então vamos lá. Então, nesse PPT, contar um pouco da história do MASP e o campo de atuação do historiador no espaço museológico. E depois espaço para perguntas e respostas. O MASP, de 1 ano, 2 anos para cá, então definiu a missão do museu. E a missão é: MASP, Museu Diverso, Inclusivo e Plural, tem a missão de estabelecer de maneira crítica e criativa diálogos entre passado e presente, culturas e territórios, a partir das artes visuais. Para tanto, deve ampliar, preservar, pesquisar e difundir seu acervo, bem como promover o encontro entre públicos e arte por meio de experiências transformadoras e acolhedoras. Dentro dessa missão, a gente consegue identificar os pontos de ação do museu. A gente tem o acervo, que é um campo que também a gente pode trabalhar. A gente tem curadoria, que cria também, né, os diálogos entre passado e presente. A gente tem centro de documentação, que vai alimentar todo esse processo, esse ciclo e trocas de informações. Então, o centro de documentação alimenta os curadores, que vão produzir materiais que vão alimentar a biblioteca e o centro de documentação depois. Então, é um ciclo muito interessante de consumo e produção de conhecimento dentro do próprio museu. E a questão da preservação e do encontro entre públicos e arte por meio de experiências transformadoras e acolhedoras entra aí operações e os orientadores de público. É o objetivo final. Sem esse, não é justificativa para todo o outro processo anterior, da pesquisa e da publicação, da produção dessas exposições. Sem o público recorde da Tarsila, né,
a gente né, não faria sentido, né? E os orientadores estavam ali todos os dias organizando as filas. É o bom dia, é o sorriso, é o bem-vindo, é até a próxima, posso ajudar, explicando por que a Tarsila está ali naquele momento. Então é muito importante, a ponta ali também é fundamental tanto quanto quem produz aquela exposição. Bom, sobre a história do MASP, então, para a gente se apropriar desse lugar que é de vocês também, fiz uma linha do tempo, começando com uma reflexão sobre o final da Segunda Guerra Mundial e a importância dela para o MASP. Eu sempre começo isso com os orientadores. Poxa, mas por quê? Pensando que a Segunda Guerra Mundial foi responsável por destruir museus, é a mesma que possibilitou repensar o museu enquanto um espaço para se visitar, experiência do visitante dentro desse espaço. A gente tem então os gabinetes, né, de curiosidade, que misturava tudo, né, a parede inteira cheia de quadros, sem uma certa curadoria, sem uma organização lógica daqueles quadros, e aí vem os museus e transformam, né? O Louvre vem e coloca isso como uma proposta temática. Então, quadros italianos do Renascimento, do moderno, do contemporâneo, e aí vem classificar as obras, dividir as obras em tema, em cronologia ou em alguma proposta. Isso é a curadoria. Então, a destruição dos museus, que também possibilitou a reconstrução deles, também possibilitou repensar essa experiência enquanto visitante e enquanto criação, que aí a Lina vai ser figura-chave em diálogo com os arquitetos racionalistas italianos, como o Anelli, que estavam pensando outras formas de visitar museu. Além disso, a Segunda Guerra Mundial também foi importante pela vinda e transição, movimento de pessoas e culturas de lugares para outro. Né? Então, provavelmente aqui na sala deve ter alguém que tem um sobrenome italiano, alemão, espanhol, e isso é resultado então dessas ondas migratórias que a Segunda Guerra também impulsionou. Não estou dizendo que a Segunda Guerra é uma coisa boa, né? Pelo contrário, mas o que somos frutos dela também, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve o Pietro Maria Bardi e a Lina Bobardi, dois italianos que vieram da Itália para o Brasil nessa época, né? E trazendo então os quadros, que o Bardi ele era crítico de arte e colecionador, então ele trouxe esses quadros de navio com o objetivo de fazer uma exposição no Ministério de Saúde e Educação no Rio de Janeiro. Na época, né, o Ministério era junto e era lá no Rio. Só que a ideia dele já era ficar, né, junto com a Lina. E uma das primeiras pessoas que visita essa exposição lá no Rio de Janeiro é o Assis Chateaubriand, mais conhecido como Chateau, que era um dos donos do jornal Última Hora, que eu trabalhei lá no arquivo. O jornal Última Hora, Rádio Tupi, que depois virou TV Tupi, Revista Cruzeiro. Todos esses veículos faziam parte, então, do DA, dos Diários Associados, que tinha um prédio que ficava lá na Avenida 7 de Abril. Agora eu não lembro. Era na 14 de abril, 7 de abril. Era o prédio onde ficavam, então, os jornais do Assis Chateaubriand. E, bom, então ele conheceu o Bardi nessa exposição do Ministério de Saúde e Educação. Gostou, comprou quadros nessa exposição. E aí jantar vai, jantar vem. Ele convidou o Bardi para ser diretor de uma galeria de arte antiga e moderna que o Chateau queria criar. A ideia do Chateau era ganhar dinheiro na época. Era uma forma de ganhar dinheiro não com terras ou casas, mas com obra de arte. E aí o Bardi, né, poxa, bacana, legal a ideia, mas por que galeria e não museu? Né, galeria é uma coisa menor. Então tudo bem, museu de arte antiga e moderna.
Ele falou, poxa, por que antiga e moderna? Você acaba restringindo o que vai ter dentro desse museu. Então tirou o antiga e moderna, ficou museu de arte. Então a gente tinha um MA, faltava o SP. De acordo com os diários da Lina, Facebook da época, né, as pessoas escreviam diário, e ela confessou que ela gostava mais do Rio de Janeiro, porque por conta do sol, eles foram acolhidos lá no Rio, foi a primeira cidade que eles, né, chegaram, então ela gostava da ideia de fazer um museu no Rio, então seria Marge o nome do museu. Mas por conta do capital industrial, financeiro que estava aqui na década de 30 em São Paulo crescendo, 30, 40, 50, decidiu-se então por fazer um museu de arte aqui em São Paulo. E aí virou MASP, né? O MASP. Só que o MASP ele não era na Paulista, né? Ele começou então no prédio do Chateau, nos Diários Associados. Já era o prédio, já era dele. Então o museu começou lá, 1.000 metros quadrados, ocupando então um andar inteiro. E aí a preocupação do Chateau, e ele falava isso para o Bardi, falava, olha, compre quadros que possam valer mais no futuro, que possam valer mais amanhã. Então eles iam para leilões, e aí que, de novo, o final da Segunda Guerra Mundial também foi importante, porque os quadros estavam relativamente baratos para a época, eram artistas considerados recentes, e numa Europa que estava falida, que estava precisando de dinheiro, vendeu muitos quadros para o Brasil, para os Estados Unidos e para outros países que tinham dinheiro na época, que não participaram da guerra e que tinham dinheiro, e compraram esses quadros desses artistas europeus. Então isso explica ter um MoMA, ter um Metropolitan, ter um MASP, ter um MAC e outros, o MAM e outros museus que compraram obras desses artistas europeus na época. E porque também, além dos quadros estarem relativamente baratos, né, nos leilões na época, existia um outro fator. A elite paulista não entendia para que mais um museu. Poxa, a gente já tem a Pinacoteca do Estado, que é de obras de arte. A gente já tem o Museu do Ipiranga, que é um museu histórico. Para que mais um museu? A escolha, então, por esses artistas estrangeiros vem como uma forma de reafirmar a importância do MASP também dentro desse circuito de museus paulistas. Uma outra forma também de justificar, a gente vai ver numa outra foto. Bom, o MASP inaugura então em 1947 e em 4 anos ele cresce para 4 andares do prédio dos Diários Associados. Então ele cresceu muito, comprou-se muitos quadros na época, e desde aquela época já tinha preocupação com o MASP Escola, que era a questão da educação e da instrumentalização da população brasileira com relação à produção e ao consumo de arte. Se a gente for pensar no IBGE dos anos 2000, final dos anos 90, mais de 90% da população brasileira ainda era analfabeta. Então, se a gente for remeter isso à década de 40, eu acho que não deveria ser tão diferente. Então, como que você vai fazer com que as pessoas visitem os museus? Instrumentalizando também essas pessoas para poder consumir museus, né? Então, a educação dentro do museu, desde o começo, tem a ver com isso. Bom, essa é a fotinha do Chateau, né? E ele também ele queria fazer aeroporto, né? Ele foi responsável por criar então a rádio Tupi, depois que vira a TV Tupi. Ele é uma figura polêmica, né? Não sei se vocês viram o filme. E então o dado que a gente tem era que entre 47 e 52 foi adquirido o grosso do acervo, hoje com cerca de 10 mil obras, e custou equivalente a 6 milhões de dólares. E esse é o casal, né? Bardi e Lina. Bom. E essas informações que eu estou tirando, essas fofocas da história, eu estou tirando do livro do Bardi, que ele escreveu em memória, contando a memória do MASP,
quando o MASP completou 45 anos, 50 anos de MASP. Então, eu li os livros do Bard e ele contando. Então, essa versão que eu estou contando é a versão do Bard. Obviamente, é uma versão institucional. Sejam críticos a ela também. Bom, então, como eu disse, o Bard nasceu na Itália, que conhece o Chateau, então, nessa exposição. E tem várias polêmicas e várias fofocas interessantes aqui, né? Por exemplo, esse quadro do Rembrandt, que o Bard está assim, ele foi acusado de ser falsificado. E aí tiveram pesquisadores e historiadores que avaliaram, né? Restauradores, pesquisadores da arte que avaliaram, e aí foi definido, então, que o quadro é, sim, verdadeiro. Né? Não é falso. O MASP foi acusado várias vezes de plágio e de serem cópias. Por quê? Como vocês têm um Rafael no MASP? Né? Caríssimo. Como que vocês têm um Van Gogh, Monet, Rodin, Toulouse-Lautrec? As pessoas não entendiam por que tinha tantos artistas assim que explodiram na Europa, que vai depois. E aí o MASP foi acusado muitas vezes de serem cópias. E todas as vezes, então, foi comprovado que são de verdade mesmo. É verdade esse bilhete. Né? E a Lina é a nossa figura-chave da história do museu. Tanto que está aqui, né, um slide para ela. Ela é a segunda esposa do Chateau, e aí veio junto com ele, então, para o Rio. E ela não criou apenas o MASP. Ela fez também a reforma do Sesc Pompeia, aqui perto da PUC, que era uma antiga fábrica de botijão e que depois virou, então, esse centro cultural. Então é legal essa ideia do um espaço de trabalho que virou um espaço de consumo de trabalho de artista também. Ela também fez a Casa de Vidro, que é a casa dela, que fica lá no Morumbi. E é muito interessante porque a Casa de Vidro é um pouco difícil de acessar porque é diferente do MASP, não é perto do metrô, tem que agendar a visita, mas se vocês puderem, vão para a Casa de Vidro, porque lá vocês vão ver algumas coisas que ela fez no MASP na casa dela. Então, a calha da chuva alimentando o espelho d'água. A ideia do espelho d'água do MASP era ter carpas, só que por conta, né, poluição e tudo mais, não é possível, mas a ideia é alimentar então a água da chuva alimentando o espelho d'água das carpas. A lateral da casa é vermelho MASP, que a gente chama de vermelho MASP hoje. Está na lateral da casa dela. A questão do vidro e o concreto, ela também brincou com esses elementos na casa dela, né, da transparência. Então, muito das coisas que o MASP tem hoje, vocês vão perceber esses elementos também na casa dela. Então, para vocês verem o que tem de assinatura da Lina. Além disso, ela também foi para Salvador, foi para Bahia, e fez então o Museu de Arte Moderna da Bahia, lá em Salvador. E é muito interessante, porque esse museu ele fica na praia, fica lá na marina. E é o único engenho que fica na costa, porque os outros engenhos eles ficam para dentro do continente. Esse é o único engenho que a gente tem até hoje na costa, que só botava no barco e ia com a cana de açúcar, o açúcar, para a Europa e para a África. Então já esse circuito, então, Salvador é muito interessante. E lá tem a igreja, tem a Casa Grande, né, tem os elementos, a senzala, e o museu foi então criado a partir desse espaço. Então é interessante pensar como que um espaço né, vira um espaço museológico. É interessante também pensar essa transformação. Então, o que mais? Então, Sesc Pompeia, MASP, a Casa de Vidro. E ela era vinculada ao Partido Comunista Italiano. A gente não sabe se ela era vinculada ao Partido Comunista Brasileiro, mas o fato dela ter esse vínculo e as leituras que ela fez, as reflexões, estão presentes na arquitetura dela. Em qual sentido? Do espaço público, o vão livre, um espaço para que as pessoas se encontrem naquele lugar. A ideia dos cavaletes de cristal, de dessacralizar as obras,
A ideia do próprio Sesc Pompeia de transformar esse espaço fabril em um espaço de consumo de trabalho. Ela gosta muito de usar essa palavra. É um trabalho de arte. E essa também é uma forma de desacralizar as obras. Entendendo como um tecido que um artesão juntou na madeira, grampeou, juntou as tintas, colocou na tela, teve uma inspiração, teve um processo de trabalho. Que isso tá no registro também das falas da Lina. É bem interessante também ver como que ela coloca isso na própria produção. Bom, algumas fofoquinhas históricas também, né? Gosto. O Chateau, ele era uma figura. Ele tem o mesmo quadro, né, do Rembrandt, lá na Bahia. Ele pediu para quando o quadro chegava no porto ou no aeroporto, ele pedia para abrir a caixa na hora, chamava todos os fotógrafos dos diários associados para tirar foto e fazer propaganda do MASP nos próprios jornais. Quer dizer, né, sabia fazer, marqueteiro, né, naquela época já sabia. E são coisas que são inimagináveis para fazer hoje com relação à conservação, né, desses quadros. Imagina você fazer um desfile com Rembrandt no calor de Salvador, maresia, batendo no quadro para fazer propaganda pro museu. Então essa era mais uma ação para fazer propaganda, para justificar a presença do museu em São Paulo. Essa foto é uma foto do MASP nos diários associados. É bem interessante a questão do pé direito alto. Também a questão das plantinhas dentro das galerias, que hoje seria impossível por conta da umidade, da conservação dessas obras. Além disso, as barras de ferro, né? Essas barras de ferro foram usadas pelos arquitetos racionalistas italianos, né, que a Lina estava em diálogo na época, como o Anelli, e que fizeram exposições, fizeram tentativas de uma expografia diferente. E uma delas é tirar o quadro da parede. Então essa é a primeira tentativa de tirar o quadro da parede, que depois vai virar o cavalete de cristal. Os italianos, eles fizeram isso em exposições temporárias. A Lina fez isso em exposição permanente. Então é interessante a ideia do quadro que flutua, né? Ao mesmo tempo, mas aí, agora é parede, tudo bem, mas essas barras de ferro finas para uma parede grossa, espessa, dá uma ideia de leveza, né? E ela não tá te enganando que é uma parede falsa. Você sabe que é uma parede falsa, né? Então essa escolha também da expografia, né, da Lina também é importante. Que a curadoria vai usar essas paredes, os cavaletes, as barras de ferro, como inspiração para as exposições que estão acontecendo hoje. Então, essa forma que a Lina pensa as exposições, os curadores hoje estão usando. Então, ela vê e as pessoas ainda se chocam, ainda se incomodam com os cavaletes ou pensam, nossa, que legal, que interessante essa forma de expor as obras. Muitos visitantes estrangeiros vêm e comentam também, porque é uma forma diferente de se pensar. Então, para vocês verem como a Lina é a vanguarda até hoje. Essa exposição Cineclube Bandeirante refizeram também há 4 anos atrás, e aí mostrar também o verso da fotografia também é um ponto interessante. E lá no fundo a gente tem o MASP Escola. Desde a época dos diários associados, então já tinha essa preocupação com a instrumentalização da população brasileira em relação à produção e ao consumo de arte. Dessa exposição também, eles chamavam... eles faziam muito recorte de jornal e fotocópia, botava atrás da obra como se fossem painéis de pesquisa. Então, um brainstorm mesmo das obras de arte. Eles tinham esse costume. Bom, mas o MASP precisava de uma nova casa. E aí que vem, então, a ideia do MASP na Paulista. A Lina estava passando, então, pela região da Paulista e ela viu aquela praça vazia.
tinha sido antes um belvedere, né, um espaço para a elite paulistana fazer os seus saraus e debater sobre arte e poesia. E esse belvedere foi demolido para a Bienal de Arte, primeira Bienal de Arte, e depois não tinha nada, estava a praça vazia. E ela então foi tentar conseguir esse espaço, essa praça pública. Essa praça foi uma doação para a prefeitura. E o doador colocou uma condição, para que não atrapalhasse a bela vista do bairro. Aquele bairro Bela Vista que fica ali embaixo do túnel ali no Mirante, atrás do Mirante, Getúlio Vargas ali. Então, tinha mais plantinhas, era mais verde, né? A questão do vale, era bem bonita a paisagem. Hoje também mantém sua beleza urbana, mas na época era mais verde. E aí temos um problema. Como é que eu vou construir um prédio e eu não posso atrapalhar a vista do lugar? Temos um problema, então, físico, material. E qual foi a solução encontrada? O vão livre. Né? Foi o maior vão livre do mundo, depois da América Latina, foi perdendo os espaços depois com o tempo, mas foi muito grande o feito. E qual que é a ideia do MASP? É como se fosse um arco em U e uma caixa de sapato presa em cima desse U. É que a gente não vê a parte de cima quando a gente está na Paulista. A gente só vê as duas colunas. Mas ele é um U e aquela caixa presa nesse U pelas laterais e na parte de cima. E o primeiro andar, ele é preso por barras de ferro rosqueadas ao segundo andar. E é uma estrutura super fina que possibilitou, então, a gente não ter uma terceira coluna dividindo o vão e ter esse maior vão livre do mundo na época. Então o MASP foi inaugurado em 1968 e logo em seguida o acervo já foi tombado pelo IPHAN, jogando por terra a ideia do Chateau, que era ganhar dinheiro, né, na época, para o nosso bem, porque esses quadros então não podiam sair do museu, enfim, estavam lá guardados para a gente poder ver e visitar o museu hoje. Alguns quadros podiam ser vendidos, mas um grosso do acervo foi tombado. Essa é uma foto da época da construção. A praça vazia. E aqui a gente consegue ter um pouco dessa ideia, né? Dessa caixa que foi acoplada nessa estrutura em U. E aqui as laterais. E essas barras de ferro, quando vocês estão no primeiro andar, e aí tem a lojinha ali do primeiro andar, tem ali aquele espaço do café, vocês percebem que tem umas barras de ferro, são 4 barras de ferro rosqueadas. Aquelas são as colunas que prendem a gente do primeiro para o segundo andar. Então você fica assim, eita, né? Mas existe um controle, né, para a barriga do prédio, rosquear, então dilatação dos materiais, está tudo sob controle. Mesmo com a vibração do metrô passando embaixo? Vibração do metrô, ônibus, caminhão, carro passando, gente, protestos, o show da Daniela Mercury, né? O MASP sobreviveu a bastante coisa, tá vivo. Essa foto é incrível. O que vocês veem nela? Agora eu vou jogar para vocês. Em primeiro lugar, é um pouco absurdo quando volta no meio de uma coisa de obra, né? Você acreditar que foi a primeira vez que foi utilizado o cavalete de cristal? Então tem aí, né, questão de conservação, o cavalete de cristal, o que mais? Ali no meio da obra. Oi? Ali no meio da obra. A Lina no meio da obra, enquanto arquiteta, né, a que está ali presente na obra, o que mais? Então ela está, né, as duas obras dela, o museu e o cavalete. Né? O que mais que a gente consegue tirar dessa imagem? Tem poucos pedreiros. Poucos pedreiros? Mas como que esses pedreiros estão?
Acho que tirar. Então, os pedreiros estão posando para a foto, né? Se a gente vê a história da fotografia, né, eles estão olhando para vocês como espectador. Eles são sujeitos ativos nessa foto, né? A Lina está ali na frente com as suas duas obras, o Cavalete e o MASP, mas ela não está sozinha, né? Os trabalhadores estão atrás dela, posando como sujeitos ativos. Não estão lá, tipo, fingindo que estão trabalhando de lado. Não. Eles estão observando vocês. E o MASP, então, é um trabalho altamente qualificado, né? Pensado, planejado, matemática, né? Arquitetura, mas é um trabalho feito por trabalhadores. Aí que a gente vê de novo a questão das leituras e como que isso reflete na produção da Lina. Então acho essa foto muito emblemática e ela resume muito essas ideias. Bom, uma outra forma de justificar a presença do MASP também como mais um museu no circuito paulista é trazer outras pessoas, né, como a Elizabeth II da Inglaterra. O Chateau, ele tinha contato com o... como é que fala? Relacionamento com a Inglaterra pelo consulado, e aí convidou a Rainha Elizabeth para a inauguração. E aí foi um escândalo, né? Foi um evento que chamou a atenção de todo mundo. Só que aí tem o lado B, né? Como não é nem tudo são flores. Na vinda da Rainha Elizabeth, houve uma limpa na cidade de São Paulo, onde moradores de rua, travestis, homossexuais foram presos naquela época para poder mostrar para a rainha que estava tudo bem. Então, como tudo na história a gente percebe, né, que nem tudo é vilão e herói, tudo tem os dois lados, mas também para a gente ficar esperto, né? Eu tenho essa versão institucional, mas aí de repente no meu tema de pesquisa do mestrado eu encontro essa. Então, foram presas várias pessoas durante a vinda da Elizabeth II. Por que Elizabeth II veio para o Brasil? Para a inauguração do MASP. Blow mind. Você fala, opa, legal. Tiveram vários poréns também, né, na questão dela, né, na verdade, esperam ela ir embora, né, tipo, os atos institucionais, governo militar, né, eles não queriam instituir o AI-5 com a presença dela aqui, o embaixador teve uma série de reuniões com o governo militar, porque não queriam que com a rainha no Brasil tivesse a censura implementada, e tem toda uma história por trás. Na verdade, ela também escolhe inaugurar o MASP para mostrar a questão cultural, artística. Tem um livro em inglês sobre a vinda dela ao Brasil, que na verdade não foi nem traduzido aqui sobre isso. Chama, acho que é A Rainha na República das Bananas. É bem interessante pensar o que estava acontecendo, né? O governo militar. Exato, lembrando que o MASP, tudo isso com a ditadura militar, né, rolando. Então Você falou da limpeza, você sabe se já era manchete em São Paulo? Era. Exatamente. Do Riquete, que foi o delegado que prendia, fazia as batidas policiais no centro. Exato. Principalmente ali na região do Aroche, ali na Vieira de Carvalho, ali na República, entre a República e o Aroche, né, chamado de... tem o Aroche, o ouro, como é que é? Lata de... agora esqueci a expressão que chamava. Mas... bom, essa foto também é interessante para a gente ver a arquitetura do espaço, né? Os mapas ali, os territórios. A gente tem essas casas, né, que com estilo mais
não colonial no sentido do antigo, mas aquela casa brasileira que a gente, né, tem a característica, mas ao mesmo tempo a gente tem esses prédios modernos aqui ao lado, e essa arquitetura que é a chamada arquitetura fascista da época, não fascista no sentido fascistas não passarão, fascista no sentido da arquitetura feita na Itália na década de 40, que o Vargas estava... foram muitas obras que foram construídas aqui também no Brasil na década de 40, como então o túnel da 9 de julho e também o prédio da B3, que fica ali perto do Farol Santander. E aí tem o prédio da B3 e ele também é aquela coisa fálica que faz você lembrar da grandiosidade do Estado, do equilíbrio entre as proporções. Pacaembu também é um outro exemplo. Então, que é um exemplo do estilo fascista, né, italiano daquela época. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse MASP dialogando com tudo isso. Né? É interessante. E outras curiosidades. Hoje é um café, mas antes era um jardim de inverno, ali nessa região. O MASP foi responsável também pela Mostra Internacional de Cinema, com Leon Kakoff. E aqui a gente tem a ilustração do Tarzan. A Mostra Internacional de Cinema começou no MASP, tinha aula de cinema na época, e os projetores ainda estão lá. Estão parados, mas ainda estão lá. A recepção era aqui na frente, depois foi para baixo. E é interessante também pegar fotos antigas, que pra mim é esquisito, né? Olhar essa foto e ver, nossa, o MASP vermelho, cinza, né? Por quê? Né? Só foi possível pintar na década de 90, porque não tinha tecnologia de tinta suficiente para aguentar, porque a gente está na Paulista. É vento, chuva, sol, o tempo todo. Não havia tecnologia e tinta que aguentava tanta, né, as intempéries, né? Então só foi possível pintar com parceria com a Souvenir na década de 90, mas a cor já estava prevista nos desenhos da Lina. Então, e também teve uma outra coisa, que na década de 60, para evitar ser acusado de comunista, também era importante não pintar, e teve uma exposição chamada Histórias da Infância, que tinha obras no vão que foram destruídas pelo grupo de comando de caça aos comunistas, porque eles consideraram que manipular a obra, brincar, ter esse espaço de convívio era muito subversivo, né? Oi? Tem um espelho d'água. Tem grama, não sei como é que se botaram terra, mas eu acho que a ideia sempre era ser o espelho d'água. E era para ter carpas, mas, né? Esse show quase quebrou o museu na década de 90 e 92, né? Era uma época que tem o documentário Axé, o Canto de um Povo, e aí ela adora contar essa história, contou essa história também na Fátima Bernardes, e enfim, ela adora contar essa história, que ela quase quebrou o museu, né? Mas o pessoal foi lá em cima também, eu não entendo. Não, esse aqui é o vão livre do museu, fica embaixo do museu. Na verdade o museu ela é em cima e embaixo, aquela praça que fica na Paulista é que a gente chama de vão livre. Só com essa parte. Oi? Só com essa parte quase. Isso. Bom, naquela época, São Paulo gostava era de rock, meu. Era a galera, né? Imagina que a gente curte axé, essas coisas de axé. A palavra axé, ela era pejorativa. E os cantores, então, de Salvador, que faziam esse ritmo, falou, não, vamos pegar essa palavra que eles estão usando como pejorativa e vamos como orgulho. Sim, somos do axé. Já que axé pra gente é força, é poder, enfim, tem a ver com religiosidade. Então, aí que a palavra axé virou esse gênero musical. E ela, então, como representante do axé, veio para São Paulo, achou que ninguém gostava de axé em São Paulo, né? Afinal, cidade do rock. Só que tinha lá, antes de começar, já tinham 3.000 pessoas ali sentadinhas esperando o show dela começar. Com 20 minutos, miga sua louca, sai daí que você vai quebrar o museu. Porque as pessoas saíam do ônibus já dançando, tem imagens da época. As pessoas assim,
enlouquecidos, assim, saindo do ônibus. O canto dessa cidade sou eu. E aí teve que parar o show, porque senão a estrutura não ia aguentar. Depois da Daniela Mercury, o show passou para aquela praça que fica ali no Trianon, do lado, e depois esse projeto acabou, que era só ao meio-dia o nome do projeto, se eu não me engano. E aí passaram-se anos e anos e anos, e esse projeto só voltou há 2 anos atrás com o projeto Música no Vão, que acontece de quinta-feira, trazendo artistas atuais com um show de graça, em museu de graça das 6 às 10, com comidinhas ali, food trucks, bem food bike, é bem interessante. E passaram por esse projeto Tássia Reis, Lued Luna, Gran Bazar, a Nelisa Assunção. Então, nomes que estão vindo e que estão crescendo agora na música brasileira também passaram pelo MASP nesse projeto que está aí. Inclusive, o próximo vai ser mês que vem, na primeira quinta-feira do mês. Fica ligado aí na programação do museu. Nada assim, né? Oi? Mas teve nada assim. Nada assim para quebrar o museu. A gente achou que o Gran Bazar ia quebrar o museu no dia, mas não quebrou, porque quando eles começaram aquela música, vem cá, cossaco, dança agora, na dança do cossaco, não, fica com o saco fora. E aí a galera pulando, e aí até o eletricista, Luizão, que trabalha lá, ficou assim, eu não vou ficar aqui não. Porque o chão tava assim, pulava. E sabe aquela sensação que depois que você corre, a perna fica... Você tem a sensação que você continua correndo? Eu fiquei com essa sensação. Depois que o evento acabou, a gente desmontou, cheguei em casa e eu fiquei sentindo como se o chão tivesse ainda andando. Foi surreal. Depois a gente começou a chamar umas bandas mais tranquilas, assim, tipo Tássia Reis e tal, mais tranquila, no soul, rap, porque, né, a gente quer ir no museu em pé, né? Bom... Então, em 90, as colunas são pintadas de vermelho, os cavaletes são trocados por paredes, né, na gestão, então, do Júlio Neves. E, ao mesmo tempo, poxa, matou a ideia da Lina, né, dos cavaletes, colocaram paredes, estava com infiltração no museu, o museu estava passando por sérios problemas de grana, de atrasar salário dos funcionários, estava um problema institucional. Ao mesmo tempo, teve a reforma do terceiro subsolo em 97, com a reserva técnica. Então, a mesma coisa, né? Heróis, vilões, a gente, né, não pode trabalhar com essas duas categorias, né? Tem sempre o lado bom e o lado ruim das duas, né, de cada gestão. Mas como estava passando por esse processo, aí vem esse momento de transição, quando entram então os 4 diretores, que depois passa para 3, e agora são 2 diretores, que é o Fábio Frei e o Adriano Pedrosa, e em 2015, e a volta dos cavaletes para o segundo andar. Tá, mas aí os cavaletes da Lina voltam originais? Não. Essa é uma foto da época, da década de 70, em que a gente vê os cavaletes da Lina antigos. E você vê que não tem uma cronologia, né? Você conhece um pouquinho ali do acervo, você vai ver, poxa, o que a Diana Adormecida, né, neoclássica, está aqui fazendo perto de um Picasso, de um Portinari, do Benito Mafaldi, um Lazar Segal do lado de um de Cavalcante. E aí você vai, poxa, mas o que tem a ver, né, um quadro aqui do Rafael, lá do Renascimento, e a ideia dela era essa mesmo. Misturar as cronologias e ver o que tem de comum entre os diferentes, o que nos une e nos separa com relação às artes, ao tempo, aos temas. Então ela fazia esses paralelismos. O que a curadoria fez? Colocou em ordem cronológica, mas sem perder os paralelismos, repensando os cavaletes, a tecnologia que eles tinham, e repensando também a conservação dessas obras. Então, espaço de 1,5 m, 1,5 m e 2 entre uma obra e o vidro, por conta do calor, e uma obra, se for de tinta a óleo, pode derreter com calor, bater no sol naquele vidro. Espaço entre um corredor e outro, pensando também a questão do fluxo de visitantes e de acessibilidade. E apesar, né, de não ter mais essa cronologia, essa foto era quando abriu. Hoje o acervo fez o contrário. Agora o acervo está do mais contemporâneo para o mais clássico. Né? Essa foto é antiga, se vocês forem lá, tá invertido. O contemporâneo está na frente.
E aí você também consegue ver as escolas, né? Chiaroscuro, o Renascimento, o Contemporâneo, o Borrada, começa o Impressionismo. Você vai ver os quadros dialogando e também ainda tem os paralelismos que eles escolhem entre uma obra e outra. E o cavalete também mudou. Não é mais aquele cavalete da Lina, com o pino para fora, né, o vidro já direto na madeira. Colocaram então borracha, protegendo o vidro do concreto, o pino foi para dentro. Tem placas de neoprene aqui embaixo por conta da trepidação do prédio. Então tem metrô, tem ônibus, tem protesto, tem Daniela Mercury, tem, né? E então, para proteger os quadros, então pensou completamente, se repensou então o cavalete. Além disso, antigamente cada quadro tinha um tamanho de vidro específico. Então são vários vidros, vários cavaletes. Foi pensado então um padrão. Então agora 4 tamanhos de vidro para todos os tamanhos de quadros possíveis do acervo. E o que tornou isso possível então foi a pré-moldura. Tem a moldura do quadro e aí eles fizeram uma outra moldura atrás do quadro para poder colocar em 1,60 m lá do Icon, todo aquele padrão de museu, de altura, né, distância entre uma obra e outra. E aí fofoquinha também de acervo. É muito difícil. Você vê os quadros todos alinhadinhos, bonitinhos. O piso, ele não é regular. Essa base também não. O vidro, para encaixar também no cavalete, também não é uma coisa, colocou, tá pronto. Então, para você regular o quadro, para ele ficar retinho, dentro do piso que a gente tem, do vidro, tanto problema ali técnico para você manter aquele vidro bonitinho, retinho, do jeito que o MASP faz. São várias ferramentas que eles usam para tornar isso possível, e demora muito. Quando a gente teve que trocar os quadros contemporâneos, colocar no fundo, os contemporâneos colocar na frente e os clássicos no fundo, a gente teve que fechar o acervo foram umas 2, 3 semanas, quase um mês, para poder fazer essa troca. Né? Demora. Então, esse foi o momento fofoca de hoje, historiográfica, né, do Museu do MASP. E acabou da história do museu. Alguém tem alguma dúvida sobre a história do museu? Alguma? Isso. Tanto que eu não posso passar essas fotos para vocês, porque são protegidas, enfim, aí tem eu só passo de uso interno. Eu não sei como é que vai ser, se eu vou ter algum problema depois. Peguei, não. Né? Não pegou, né? As imagens dos slides, Não. né? Tá. Porque aí para vocês podem consultar no centro de documentação do MASP. Lá tem todas as fotos, todos os documentos, outras histórias e fofoquinhas. Eu adoro essas fofocas assim. Vem um visitante perguntar onde que a Lina está enterrada. Falei, moço. Na coluna, né? Não é? A alma dela é vista. Quase. Olha, quase acertou. A Lina, eu falei, poxa, fui lá, então. Oi, Adriana, e Thaís, tudo bom? Então, eu quero saber uma historinha aí, tá? E aí, cadê a Lina? Onde que ela está enterrada? Ela, então, Vina, a Lina não foi enterrada, a Lina foi cremada. Aí eu, legal. E as cinzas dela estão aonde? Ela, tá lá na casa de vidro, chumbada na parede. Aí eu, interessante. E o Bard? Porque como eles não tiveram filhos, para você, e aí tem tudo a ver com o tema da cremação também, para você ser cremado, você precisa de autorização de algum ente querido, né? De direto. Então, como a Lina já tinha falecido, não tinha ninguém para autorizar a cremação do Bard. Mas aí conseguiram num processo, e aí ele foi cremado, e a cinza dos dois está lá chumbada na casa de vidro, no andar térreo lá antes de subir a escada para casa, né? Fofinho. Mas aí que tá. Aí agora vem o Brazilian Horror Story, MASP. O Bard foi velado no MASP Auditório, com aquela Nossa Senhora Bizantina de um lado,
e o Rafael do outro, a ressurreição de Cristo, e o Bard no meio, no MASP Auditório. A Lina foi velada no segundo andar, no acervo. E o Luiz Osaka, que também trabalhava com eles, foi velado num pequeno auditório. Basicamente, o MASP é um velório, né? Institucional. Né? Brincadeira. Mas, às vezes, as pessoas contam histórias de terror também, do MASP. É bem interessante. Tipo, o elevador sobe pro segundo andar sem ninguém pedir. Né? Eu fiz um projeto no MASP durante 9 anos, chamado Letras em Cena. Toda semana a gente levava elenco para fazer uma leitura de um texto teatral gratuito. Então, durante 9 anos, toda semana aconteciam as coisas, assim, isso nem, né? Então, era muito comum. O próprio, como é que é o nome dele? Você falou do Luiz Osaka? Ah, o Luizão? Do Luizão. O Luizão, ele é enorme. Enorme, assim. E ele é tricesta da casa. Você olha assim e fala, meu Deus, esse cara aqui é o patriarca da coragem, né? E ele é lutador de boxe. E ele foi ganhador também. Aí, uma vez acabou a energia, ela precisava pegar um cabo lá no televisão, você pode ir lá. Era o primeiro a sair lá. Inclusive foi o mesmo que não queria ficar no vão, né? Lá no dia do Música no Vão. Diga. A gente recebeu a Denise Emerick aqui, uma professora, enfim, que faz treinamento de iniciação, formação de educativos, e ela nos disse também, nesses momentos fofocos que a gente fez, que a política do MASP trocou a questão do educativo. Vocês lembram? Por essa questão de como você dizia? Mediação e programas públicos, que é esse slide, exatamente. Pode falar um pouco sobre essa questão da política? Porque claro. Essa questão dos educativos nos museus tem ganhado bastante força. Inclusive, possivelmente a gente tenha aqui em São Paulo um curso de graduação disso, pensando em educativo de museus. E aí, o maior museu do hemisfério tem essa política de acabar com o educativo e trocar por eu entendo como uma questão, não é tipo acabar, mas ver de uma outra forma a questão, o debate sobre educativo e mediação. É uma questão metodológica, teórica, um debate que pode ser feito, porque eles entendem o educativo naquela visita educativa antiga, que eu detenho conhecimento e eu vou fazer a visita guiada para você, e eu vou falar, isso aqui é Portinari, ele nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, e ele fez esse quadro, Os Retirantes, e eu vou jogar um monte de informações e talvez não vai fazer muito sentido, aquelas informações vão se perder, no dia seguinte você talvez nem lembre, não vai te transformar, né? Então, teoricamente, mediação, essa palavra mediação, como que ela se dá na prática? A gente tem esses diálogos no acervo, no qual eles escolhem duas ou três obras, uma vez por semana, e repete isso na terça e outro dia, quinta, para levantar perguntas sobre a obra. E aí? O que você vê em primeiro plano? O que você vê em segundo plano? Como é que está essa obra? Tipo, como que eu fiz com a fotografia com vocês? Não foi eu fiz uma mediação entre o conhecimento que vocês têm, a percepção e a experiência que vocês estavam tendo com aquela fotografia, fazendo uma mediação entre o conhecimento institucional que eu tenho e acadêmico, enfim, e o conhecimento que vocês têm. Então a gente constrói um conhecimento juntos. Essa seria a ideia de mediação em programas públicos. As visitas, elas acontecem, mas não de uma forma mercadológica que era entendida antigamente, de vou lá, vou ter uma visita, um cara vai me explicar tudo que eu preciso entender e vou embora. Ah, ótimo, já entendi tudo, agora eu vou embora. Como uma relação de consumo de museu. Eles entendem a visita guiada como uma relação de consumo.
e que na verdade o visitante tem a capacidade de refletir, o visitante tem a capacidade de questionar, e é mais importante a experiência que ele tem com a obra do que você falar que o Rafael é uma obra do Renascimento porque ele tem equilíbrio, triângulo, proporção e não sei o que, e você fazer ele ver o que você quer ver e não ele tirar suas próprias conclusões. É claro que você pode fazer a mediação entre esse conhecimento que você tem, mas é muito mais importante essa troca, e às vezes é mais de menos quantidade e mais a qualidade ali do debate. Essa é como é visto ali na prática. É para debater mesmo, né? Mas é como é feito ali na prática. Eu acho que deveria ter muito mais encontros, né? Pela quantidade, só que a quantidade de colaboradores também da equipe é menor, mas eles fazem outras formas de treinamento. Por exemplo, o projeto MASP Professores. Eles chamam pesquisadores, palestrantes de diferentes áreas para debater um tema. Então, por exemplo, falar sobre a representação indígena, porque vai ter ainda exposição. Tem sempre os seminários. A exposição sempre começa com seminários. Então, MASP Seminário, História das Mulheres, Histórias Feministas. E aí vem, então, eles se baseiam nesses seminários para poder os curadores criarem os temas, os eixos, encontrarem as conexões entre as obras, para poder então criar a exposição. Aí vem o Núcleo de Mediação em Programas Públicos e faz esse projeto MASP Professores. Vem então pesquisadoras para falar sobre o tema feminicídio. E aí com professores. 374 lugares com professores. E aí a ideia é que esses professores, baseado nesse dia de reflexão que eles tiveram com pesquisadores da área e com pares, né, com outros professores, criem propostas para dar dentro da sala de aula, fazendo a mediação entre o conhecimento e o debate que eles tiveram e o conhecimento que os alunos na sala de aula que têm. Então aí que se dá a relação também de mediação. Não é o MASP fazer uma visita com os alunos desse professor, mas esses 374 professores multiplicarem para suas escolas essas visitas que eles vão dar com os alunos deles, para fazer então essa relação de mediação. Deu para entender? Assim, é difícil, né? Ver na prática, tem o debate, a teoria, mas é para a gente debater mesmo, mas é uma forma como o MASP defende então essa posição então entre o educativo, mediação e programas públicos. Então tem oficinas, então chama artistas contemporâneos, coletivos, ONGs, para propor atividades dentro do museu. E aí as pessoas fazem inscrição e fazem alguma atividade que tem a ver com o tema da exposição que está lá vigente. Então, por exemplo, História da Sexualidade. A gente teve oficina em julho de oficinas infantis. E o que foi trabalhado? Sensação. Vendo as crianças e coloca esse copo para ela. Ela vai pegar e aí, então é tato, cheiro de café, tá? Agora você vai desenhar o que você pegou. E aí ela vai desenhar. Então, todas as exposições têm oficinas para crianças na época das férias escolares e para os adultos nos outros períodos. A última oficina que teve foi sobre população carcerária feminina, que foi um debate muito interessante que teve nesse mês. Já teve oficina de fazer pipa, empinar no vão. Já teve oficina com o Marcelo de Salete, que faz quadrinhos sobre representação do negro na ilustração. Cada ano, né, as oficinas são sempre de acordo com a exposição que está lá e trazendo esses artistas que estão produzindo hoje e pensando sobre esse tema. E também os agendamentos de grupo, que é feito por esse agendamento @MASP. É uma pergunta clichê, mas eu realmente quero saber por que a descrição no segundo andar do acervo é atrás do quadro e não do ladinho? Acho que eu esqueci de falar sobre isso quando eu estava contando a história da Lina. Voltando então para o Cavalete, a ideia dela de desacralizar as obras também é por conta disso. A gente às vezes passa na frente das obras e a cara crachá, né? Então, esse aqui é um Van Gogh, eu vou prestar atenção nele, porque ele é um Van Gogh, ele é um Lazar Segal. Mas às vezes aquela obra não está te dizendo nada, né?
Então, a ideia de colocar o nome do artista, as informações atrás, também vem dessa reflexão. Poxa, essa obra me chamou a atenção. Vou ver, vou analisar e depois eu vejo quem é o artista. E quando você vai e volta, você vê 2 vezes. Você acaba percebendo coisas que você não viu na primeira também. Então esse exercício de ver e também ver vários quadros ao mesmo tempo, você coloca todos eles no mesmo nível. Então é mais uma outra forma de desacralizar essas obras. Então não tem uma importância, por exemplo, o que é sacralizar a obra? Um outro exemplo que sacraliza é a Mona Lisa numa parede branca. Um quadro, uma parede inteira, para as pessoas olharem, tirarem foto e tudo mais. Em compensação, na frente da Mona Lisa tem um outro quadro gigante e que ninguém presta atenção, porque o foco está ali naquele quadro pequeno, naquela parede branca. Então, o fato de colocar essas obras todas ao mesmo tempo tira um pouco dessa hierarquia entre os grandes mestres e os considerados menores, mais populares. Tô meio besta, mas desde o início tinha uma intenção de ter esculturas lá também? Ou era só pintura? Eu não Porque tenho... o acervo é bem diferente, né? A parte de escultura é bem menor do que pintura. Ah, sim. De escultura tem menos do que das pinturas. Eu não sei o motivo da escolha por poucas esculturas. Tem muitas lá na reserva técnica, aquelas não são expostas. Tem mais de 10 mil obras no acervo, né? De esculturas são realmente a quantidade é menor em comparação com as obras, né? As pinturas. Mas uma coisa do acervo em comum são sempre representações, como é que fala? Não abstrata. Então, você vê que é muito mais coisas que você consegue ver. Então, são corpos humanos, paisagem, tem poucas obras que são abstratas dentro do acervo. E isso foi uma escolha do Bard e da Lina, né? Que também era para tornar a arte mais acessível. Porque quanto mais abstrato, menos acessível é para a gente entender, assimilar, fazer a crítica. Então, fazer essa obra, né? Então, a escolha por conta disso. Respondi a pergunta. Acho que também tem a ver com a questão do Chateaubriand, como as obras eram adquiridas. Essa limpa que ele faz, né, nas visitas, nas viagens dele na Europa, principalmente, acredito que era mais fácil de se deslocar bidimensional do que grandes esculturas, né? Porque ele, não sei se é folclore, né? Ele praticamente pedia as obras para as famílias importantes da Europa, ou ele ia na casa das pessoas de um quadro, olha, esse quadro está tão legal lá no Ele museu, chama de obra, ele falava, né? se você não me der essa obra, eu vou publicar que você está querendo sua mulher. Exato, tinha umas coisas Ela era assim. bem polêmica. Nossa, que quadro maravilhoso. Acho que lá no museu fica mais bonito que aqui na sua casa, essas coisas assim. E as pessoas se sentiam, né, pressionadas a doar ou fazer uma venda simbólica. Então eu acho que essa questão do traslado da obra bidimensional ser mais fácil do que uma grande escultura, né? Mas eu acho também que era da questão do apreço dele, bidimensional da escultura. Mas realmente é discrepante, né? O bidimensional da escultura no acervo nosso. É porque eu fiz essa pergunta que uma foto que você mostrou antiga, naquela que tinha aquelas paredes, só sabia pintura, né? Só tinha uma que era da Diana, né? Bem Tem a Diana Adormecida, aí naquela outra da década de 70, não, a dos Diários Associados tem uma lá, que se eu não me engano que é do Rodin. Então, realmente são poucas, mas como parte da missão então do museu, que é ampliar o acervo, tem adquirido mais esculturas também. Mais esculturas, mais artistas mulheres, outros temas, as esculturas de Yorubás, que teve a exposição África também foi uma parte para o acervo. Questão indígena ainda tem pouco, mas também estão aumentando. Mas tudo isso é reflexo da história do acervo, da instituição. E é interessante que o MASP chamou um grupo chamado Guerrilla Girls, não sei se todo mundo conhece, que
são ativistas e artistas, ativistas que fizeram lambi-lambis como críticas às instituições. Então, elas já fizeram isso em outros museus e fizeram mesmo com o MASP. Será que as mulheres têm que estar nuas para estar no acervo do MASP? Porque elas fizeram um cálculo e viram que quando tinha mulher no quadro, a maioria das vezes elas estavam nuas, e a quantidade de artistas mulheres no acervo era muito menor, era de 6%, se eu não me engano, que tá lá na pesquisa. Então elas fizeram esse lambi-lambi e tá lá também no acervo do MASP. O MASP fazendo autocrítica do próprio acervo, da história da instituição e tudo mais. Bom, além então, ainda está no MASP Mediação em Programas Públicos, o MASP Escola. Antigamente o MASP Escola ele tinha aulas práticas, mas agora só são aulas teóricas que acontecem de noite. Tem os temas mais clássicos, que é História da Arte, aí é Barroco, Renascimento Italiano, História da Arte Moderna e Contemporânea, e tem aquelas aulas mais específicas que tem a ver com guarda-chuva. Por exemplo, esse ano, então, História das Mulheres, Histórias Feministas, teve uma aula com a Mara Moira sobre violência sexual na literatura em português. E aí ela trouxe Camões, trouxe Jorge Amado, trouxe Vinícius de Moraes e viu cenas de estupro na literatura, e que tem a ver então com esse guarda-chuva que a gente tem hoje. No ano de Histórias da Sexualidade, a gente teve com a Fernanda Pita da Pinacoteca uma aula sobre história do corpo nas representações da história da arte pelo acervo do MASP. Então ela mostrou como que o corpo era visto na história da arte usando os próprios quadros do MASP. Então, assim, tem muitos cursos que só são naquele ano e outros que se repetem semestralmente. Além disso, a Biblioteca e Centro de Documentação, que ela é um espaço mais de pesquisa específico para a área de História da Arte, e outros documentos sobre a Lina, sobre o Bard, mais institucional. E esse acesso ele é feito por agendamento. Ele não é uma biblioteca circulante que você chega lá e pega livros. Você avisa, olha, eu sou Vinícius, sou pesquisador, estou pesquisando isso. Você tem alguma fonte para me mostrar, alguma coisa para me ajudar? E aí na parte da manhã é o atendimento para o público em geral, das 9 ao meio-dia. E à tarde é o atendimento interno para os curadores e pesquisadores do MASP. Além disso, tem a MASP Loja, né, como serviços, o café, o restaurante, que são espaços terceirizados, enfim. E onde essa bibliografia que eu usei, né, que também está toda lá na biblioteca, e aí onde que a gente pode atuar enquanto historiadores? Né? Vai lá. Falei, e qual é o ponto? Bom, tem esse primeiro lugar, que é então operações, onde o orientador de público que fica ali nas galerias é fundamental para a salvaguarda e conservação dessas obras, evitando com que as pessoas tirem foto com flash, que entrem com alimentos e bebidas, inclusive água dentro das galerias, mochila na frente do corpo no guarda-volumes, que não pode ultrapassar a faixa. Então, ser o caga-regra mesmo, né? Ser chatão da galeria. Por quê? Para que a gente tenha esses quadros para sempre, né? Conservados, não apagados, porque o flash ele tem um efeito foto irreversível, ele vai apagando as cores e aí o quadro vai ficando cinza e a gente vai perder aquela história. Então, para a gente não perder essa história também, a importância de não tirar foto com flash. Então tem esse espaço de operações, tem o acervo, a gerente do acervo, a Cecília, ela é historiadora também. Ela é historiadora, aí ela foi fazer restauro na Europa, depois ela foi fazer restauro nos Estados Unidos para ter diferentes técnicas e leituras, perspectivas de como restaurar uma obra nas diferentes linhas de restauro. Também é uma possibilidade de trabalhar com restauro de obras, conservação, acervo e documentação dessas obras. Então, tudo isso dentro do espaço do acervo. A gente também tem curadoria. O curador que pesquisa
as obras, o artista, o contexto, o tema, que tem que fazer os links entre passado e presente para poder transformar, e que você tem uma visita interessante e fala, nossa, nunca parei para pensar nisso. Por exemplo, eu adoro usar esse exemplo das histórias da sexualidade. Quem foi nessa exposição? Alguém foi na exposição Histórias da Sexualidade? Tinha um núcleo. A exposição ela não era cronológica, ela era temática. E um dos núcleos era sobre prostituição infantil. E tinha alguns quadros, então, falando sobre prostituição infantil e a bailarina do Degas. Obrigado. Aí você fica, oi? O que a bailarina do Degas está fazendo aqui? Né? Um grande artista, mestre da escultura, da pintura, pintou as bailarinas, pesquisou as bailarinas, e de repente ela está lá, assim, olhando para você. Se você para pensar que essa bailarina no século XVIII, muitas delas se prostituíam para poder sobreviver, será que essa bailarina também não se prostituiu naquela época? Nunca parei para pensar nisso. Então, o papel do curador também vem disso, vem de pegar algumas obras e fazer você tirar algumas ideias dela que você nunca parou para pensar, né? Fazer paralelismos entre passado e presente, entre os dois tempos, e para pensar o tema de hoje. Poxa, ainda assim, ainda hoje existe prostituição infantil. O que a gente está fazendo para melhorar isso, né? Poxa, desde o século XVIII, desde o Degas, né? Olha lá, então no contemporâneo, tem uma artista contemporânea falando de prostituição infantil lá no Nordeste, lá no Recife. Então é isso, o curador ele faz esses diálogos entre as obras, propõe temas e para fazer a gente pensar. É muito interessante. E o historiador, a gente sabe que a Lilia Schwartz é uma das curadoras do MASP, e ela que propõe as histórias. Então, a ideia de história das mulheres, histórias feministas, histórias da sexualidade, histórias afroatlânticas, histórias da dança ano que vem. Então, essas histórias, ela tá ali do lado, dando apoio, dando as pesquisas, as fontes para os curadores e pesquisadores pensarem sobre o tema. Poxa, histórias afroatlânticas, o que eu vou falar sobre isso? Poxa, falar das amas de leite e trazer as fotografias das amas de leite na época, né, e o trabalho, e falar sobre a amamentação, falar sobre e trazer outros temas dentro desse guarda-chuva. Então é muito importante. Então eu tô pensando por departamento. Então operações, acervo, restauro, né, aí curadoria, que mais? Produção também pode ser uma boa, né, porque um bom historiador que sabe a história, processo, vai poder cuidar também daquele patrimônio e poder produzir uma boa exposição, entender o contexto, tudo mais. Pode ser uma boa também trabalhar com a produção de uma exposição. E descendo, centro de documentação e pesquisa, conservação de materiais, higienização, você documentalista, que é você separar os documentos para o pesquisador, né, facilitar o caminho dele da pesquisa. Enfim, no MASP esses são os caminhos que a gente tem para trabalhar. Em outros museus a gente tem mais, outros a gente tem menos. Então Japan House é menor, né? No Sesc eles pagam mais, mas é temporário, né? E você tem que ficar um tempo sem trabalhar entre uma exposição e outra. No MASP, por ser privado, é CLT. No MIS, se eu não me engano, é PJ, né? A escala de um muda de outro, o salário muda de um para outro, o benefício muda de um para outro. Então, a gente tem diferentes espaços, né, diferentes museus que a gente pode trabalhar, e cada um tem as suas áreas, tem seus campos e suas especificidades. Eu espero ter instigado vocês, incentivado e mostrado outras possibilidades do trabalho do historiador, principalmente no campo museológico. E estou aberto a dúvidas, fofocas, né, de história, outras perguntas, enfim. E eu agradeço a abertura e a possibilidade. Angústias, alguém tá, sabe? Parado, alguém?
Vou explicar. O senhor participou de um congresso internacional de egiptologia, foi aplaudido, passou né? E aí ele ainda tá naquela vibração, né? Com Alexandria, então ele tava achando Então, ele tinha as flores de lótus, os papiros enfeitando na frente de um museu que não tem nada de egípcio. Eu ficava assim, de repente, por que foi escolhido isso? É só enfeite. Isso faz parte da história do patrimônio de jardins, né? Comentou isso. E por que ele desapareceu? Criam-se muitas lendas em torno de certas obras. Você mostrou rápido, esqueceu de falar. Eu achei para mim importante, porque eu queria conhecer São Paulo para ver essa obra. Eu conhecia, eu acompanhei a visita da rainha, eu morava no interior, eu vi uma parede, não sabe só fazer um gestinho assim, agora ele gosta muito. E eu queria conhecer a Higieia, o mastro que parece ter só duas peças, segundo eu conheço, a Higieia, aquela que estava ali na frente segurando, não é? A borba, e o outro, o sarcófago de Meléu. Uma lenda que se criou é que ela, depois de 2.500 anos, levou um tombo dentro do mastro e toda de caco, e eles colaram. Você vê agora, ela está toda coladinha, coisa que eu não via coladinha. É verdade, tipo, outra coisa. Se responder sim é mal para o mastro, né? E só mais uma coisa, nas faculdades de engenharia eles contam que ela é uma coisa impressionante. Os engenheiros internacionais brasileiros tinham medo desse pão. Então ela diz assim, abre tudo, solta tudo, tira todos os alicerces e ela fica no meio daquilo tudo quando, sabe, foi impressionante a coragem da escola ali da parte. Eu pensei que fosse aquela foto que você mostrou, que eu nunca vi, eu imagino só. As faculdades de engenharias contam isso sem parar. Eu não sei se é essa foto, mas parece que ela estava sozinha. Isso foi depois, então, né? Então você vê, a gente carrega uma série de dúvidas e é uma coisa adorável você te voltar com ela. As últimas vezes todas eu fui com o pessoal da PUC para lá. Professores, alunos, mas é muito diferente de voltar assim, né? Vocês vão sozinhos, eu acho que é uma cidade privilegiada essa, né? Tem uma galera da PUC lá também. Vocês conhecem o Pedro? Pedrinho tá lá também, nosso estagiário. Quero trabalhar no MASP. Quero trabalhar no MASP. No sexto semestre, estou inquieto. Meu pai fala que não quer mais pagar a faculdade. O que eu vou fazer da minha vida? Quero trabalhar no MASP. Estou angustiado. Como fazer? Como fazer? Tem um site, Trabalhe Conosco, e aí você preenche o cadastro, sempre vai ter lá as vagas, então quando surgir uma vaga de interesse, sei lá, orientador de público, você vai lá clicar, você vai preencher todo o cadastro, nome, e-mail, telefone, endereço, você já trabalhou em algum museu antes, em um espaço artístico ou não, fala inglês? Sim, qual nível? Você vai preencher vários campos. E aí o que acontece? Aí o RH manda pra mim. Sou eu! Na verdade vocês estão participando de uma entrevista em grupo mesmo. É uma dinâmica em grupo, né? Eu vi quem tava prestando atenção e quem não tá não vai passar, brincadeira. Deveria ter ficado quieto, né? E, enfim. E a gente segue alguns critérios também de seleção, enfim. Aí do último processo foram mais de 500 pessoas que fazem cadastro, uma vaga. É um processo difícil, mas ele acontece. Aí a gente faz entrevistas, passa pelo RH, passa pela gerente e aí então é aprovado. Diga. Bom, já que estão aqui, você né? que está aqui. Por que eu não passei na entrevista com você, quer ver? Já que estamos aqui mesmo falando disso, eu tenho uma dúvida para te perguntar também, na época da sua graduação e tal. Você comentou a quantidade de estágio que você fez, e eu não sei se foi a sua época ou agora tá mais difícil, porque agora o negócio tá complicado, assim, um ou outro arranja e tal, mas assim, não é uma coisa
prova fácil. É. O que você concorda, você não concorda, você tem alguma... Eu fiz 4, 5 estágios. Não, ele é Não, é porque eu não parei, porque você conta pra pagar também, né? Então eu não parei de trabalhar, mas a ideia também era, se possível, conseguir em diferentes áreas. E aí eu tive muita sorte, sim, privilégio mesmo de conseguir muitas coisas. E eu peguei alguns projetos que também já estavam acabando, como projeto de arquivo, e que eu acabei emendando no outro, né? O que eu fiquei mais tempo mesmo foi aqui na videoteca, que eu fiquei 2 anos. Outro eu fiquei 6 meses, o outro eu fiquei 6 meses de pesquisa. Então é difícil mesmo conseguir, alguns projetos são muito curtos, são temporários, mas que ao mesmo tempo eu tentei tirar proveito disso, para mesmo curtos, conseguir outras oportunidades para poder entrar e experimentar também. E o último foi o do MASP. Eu confesso que eu consegui também entrar no MASP, né, fazendo processo, tudo certinho, passando por RH, passando pela minha gerente na época. Mas o que me botou um passo à frente foi que eu era técnico de luz antes de fazer faculdade. Eu trabalhava com teatro e aí eu fazia iluminação cênica. E aí, como a minha gerente queria alguém que trabalhasse também com teatro, falou, pô, esse cara já conhece o backstage, vai poder nos ajudar com os eventos no MASP Auditório. Então ela fez uma aposta em mim, falou, pô, ele é historiador, mas não tem muito a ver ali, aquela área, tá dentro do museu, mas não vai produzir nada, será que ele vai ficar pouco tempo ou não? Será que ele vai gostar ou não? E aí ela apostou em mim, considerando também a minha experiência como técnico de luz, e por isso que eu fui uma parte do meu trabalho no MASP foi em eventos. E aí eu cuidava do MASP Auditório, ficava lá de entrada de público, conferindo, lendo os ingressos, fluxo de saída, conversando com as produções, as peças de teatro, vendo os espetáculos e os concertos de música clássica do Guri, do Baccarelli. Foi bem gostoso essa época. Eu não sei, professor, se tá lá, se inteiro, se caiu, se quebrou, como é que tá. A questão do Jardim do MASP também é uma escolha da Lina, porque a Lina, pensando a vegetação brasileira e a cultura brasileira, o MASP não tem flor, só tem planta. E as plantas brasileiras, não tem planta vinda de lugar nenhum, são todas típicas do Brasil, que estão lá no Jardim do MASP. Então também foi uma escolha da Lina. E no mas no MASP mas atualmente não tenho esse registro. O MASP tem reserva externa? Reserva toda dentro? Tem. Aí eu não posso falar. Mas o MASP tem reserva externa e interna. Porque para ter mais de 10 mil obras, o MASP precisa ter esses vários espaços assim de acervo para guardar. E o MASP também, para poder ampliar o acervo, ele está com vários comodatos. Quem foi na exposição de tecidos pré-colombianos do Landman? Também é um comodato que está lá no museu por vários anos. E a ideia é conservar e no final assim também tentar conseguir algum para o acervo, né, negociar preços e valores, enfim, para poder ampliar o acervo com esse tema que a gente tem pouco. B3 recentemente também fez esse comodato com o MASP. O MASP ficou então responsável para poder conservar as obras, restaurar algumas outras, e aí ampliou também. Então a Lígia Clark, que está lá, só para não confundir com a cantora, Lígia Clark está lá, aumentou de Cavalcante, aumentou o Volpe, aí entraram vários outros artistas também muito importantes que estavam no prédio da B3 e estão lá em comodato. Comodato é empréstimo de longa temporada. Posso fazer uma adendo? É muito interessante para o historiador a gente pensar, por exemplo, em fazer uma pesquisa, seja TCC, seja dissertação, seja tese, dentro aí da carreira acadêmica, em cima de uma obra de arte. É muito interessante, por exemplo, você pegar um retrato e fazer uma dissertação, uma pesquisa sobre o retratado, a forma, o estilo, quem retratou o momento histórico, o contexto. Então a gente pensa,
documentação, na verdade, a academia tenta embutir na gente documentação primária só documento oficial, mas a obra de arte tem esse papel de documentação, de fonte histórica. Então, os museus, e o MASP é um que tem um acervo riquíssimo e tem um centro de documentação aberto a essa consulta, é muito rico para o historiador pensar a pesquisa como uma obra de arte. E pensando mais abertamente, a questão da arquitetura como obra de arte. Ele falou aqui da arquitetura fascista. A gente escreveu uma história em cima da arquitetura dos anos 40, né, da época do Getúlio, por que ele foi lá na Itália fascista pegar o estilo arquitetônico e trazer para São Paulo, o que ele estava querendo fazer, que discurso, qual que era esse momento. Então, é sempre pensar a arte, pensando a arte bem largamente, como uma fonte histórica muito rica para a gente. Pronto, pus para fora, né?